a minha apresentação, ela está relacionada muito aos desafios da gente nas avaliações online durante a pandemia, que é uma coisa que a gente não estava acostumado a fazer, porque poucos de nós são acostumados ao ensino online, que tem toda uma estratégia própria. Tanto que essa mudança emergencial do ensino presencial para o ensino online, a gente está preferindo chamar de ensino remoto, para separar do online. Quer dizer, nós não programamos, nós tivemos que rapidamente mudar o jeito que a gente estava fazendo. E um dos grandes problemas, e eu vejo em eventos que eu participo com faculdade, com cursos, principalmente de medicina do próprio Brasil ou de outros países, é com avaliação online, as dificuldades de fazer avaliação de forma remota, e para muitos professores, o medo de que essa avaliação esteja sendo totalmente inadequada por causa da cola. E a gente brinca que existe na avaliação online uma síndrome que é a síndrome do Tom e o Jerry. Alguns professores tentando impedir que o aluno cole o tom, mas na hora H o aluno escapa e ele consulta de alguma forma as respostas dos colegas e ele sempre escapa, o Jerry, né? Então, muitos professores acabaram ficando presos nessa dificuldade, né? E eu vou falar um pouco sobre isso e como o mundo vê isso, né? Antes, eu vou lembrar que existem 3 tipos de avaliação quando a gente faz avaliação dos estudantes, né? Avaliação não avaliação da instituição ou do programa, avaliação do desempenho do estudante. Existem 3 avaliações. A primeira, os especialistas chamam de avaliação formativa. É a avaliação que você vai fazendo e vai dando feedback ao longo do processo educacional. Ela não tem finalidade de aprovar ou reprovar. Ela tem finalidade de informar o aluno como ele está e dar devolutivas, e que é um instrumento muito poderoso de aprendizado. Existe o segundo tipo de avaliação, que é a chamada avaliação somativa. É aquela que resulta numa nota. Passou, não passou, está reprovado, pode progredir, passou num concurso, não passou, avaliação somativa. E que ela é fundamental em todo o processo educacional. Claro que muitas avaliações elas podem ter o duplo caráter, elas podem ser somativas, então elas estão fazendo parte do mecanismo de aprovação, de reprovação, mas ao mesmo tempo elas são formativas. O professor dá aos alunos um feedback do que está acontecendo, dá uma devolutiva, né? Na verdade, não devia haver nenhuma avaliação sem devolutiva, mas enfim, esse é um outro assunto para discussão. Mas, além da avaliação formativa e da avaliação somativa, existe uma avaliação que hoje ela vai ter um papel fundamental no pós-Covid, que é a avaliação diagnóstica. Os alunos aprenderam, né? A avaliação diagnóstica ela serve para avaliar o resultado de um programa educacional a partir de um exame ou de exames que são feitos para os alunos, né? E isso vai ser muito importante do pós-Covid. A gente está pensando realmente em fazer nesse final de ano, quando os alunos, agora que os alunos estão voltando às atividades, fazer exames para eles, pedindo para todos os professores de todas as áreas mandarem questões para a gente ver se eles aprenderam e ver o que falta. Pode ser que haja algumas áreas em que o aprendizado foi muito bom, e algumas áreas em que ficou muito fraco. A gente precisa de uma avaliação diagnóstica. Então, a avaliação pode ser formativa, somativa, diagnóstica, ou ela pode ter 2 papéis ou até os 3. Uma avaliação pode ter os 3 papéis. O que aconteceu durante a pandemia, né? É uma situação especial e desafiadora. Todos nós fomos envolvidos, mas a gente tem que reconhecer que a gente tinha inexperiência, tanto professores como alunos. E, além disso, né, se a gente pensar a nossa universidade, que tem um programa de inclusão social hoje muito importante, né, houve uma diferença na possibilidade de participar dessas avaliações,
Porque os alunos que tinham uma conexão pior, computadores pior e falta de condições nas suas casas de realizarem provas com tranquilidade, eles foram prejudicados. Então, isso é um outro assunto que é importante da gente ter claro quando a gente fizer avaliações diagnósticas na volta. É claro que a USP fez um esforço enorme, né? A Pró-Reitoria de Graduação comprou uma quantidade enorme de kits de acesso à internet para os alunos, bastava o aluno pedir, ele tinha, né? E aqui na Faculdade de Medicina, nós emprestamos os nossos Chromebooks para os alunos, nós temos quase 200 computadores emprestados para os alunos, eles estão agora devolvendo, né? Mas mesmo assim, existem alunos que têm casa de 2 cômodos, de 1 cômodo, e que está o irmão fazendo lição de casa e a mãe também tentando acompanhar alguma coisa por via remota. Então isso é um dado que a gente tem que levar em conta depois, né? Agora, voltando para antes da pandemia, né? O Ahmed Aidar, que trabalha com a gente no CEDEM, me ajudou nesse levantamento de literatura. Existe muita discussão sobre fraude ou desonestidade acadêmica entre estudantes, né? E eu vou citar alguns trabalhos, não de estudantes de medicina, e depois eu vou falar sobre estudantes de medicina, né? É interessante esse trabalho do Becker e colaboradores, que eles resolveram avaliar o que faz um estudante universitário a resolver ter um chamado comportamento desonesto ou fraude. E eles classificaram 3 grupos de motivos, né? O primeiro eles chamaram de incentivo. O que é o incentivo? É a motivação a colar derivada de pressões externas ou internas. Preciso passar nessa prova. Existe uma competição muito grande entre meus colegas por uma vaga de iniciação científica. Eu tenho uma pressão por desempenho. Então, uma pressão para ter um desempenho importante. O segundo, obviamente, é a oportunidade. A habilidade de colar porque o ambiente permite, falta de vigilância. Mas existe um terceiro motivo, ou um conjunto de motivos, que é um pouco mais complexo e que eu vejo isso muito na discussão com os alunos. É o que esses autores chamaram de racionalização, né? É a ideia de que você pode passar a considerar atos de cola como não ilícitos, não sendo contrários às próprias convicções. E às vezes você encontra motivos até éticos para dizer que é justo colar. Por exemplo, eu tenho excesso de matéria, eu tenho um curso que não foi bom, eu tenho uma prova mal feita, enfim, eu encontro uma justificativa ética para colar, né? E isso dificulta muito o diálogo entre professores e alunos, porque o professor tem certeza que é um comportamento desonesto. E, por incrível que pareça, às vezes um aluno ou um grupo de alunos considera que esse comportamento não foi desonesto. Então, para discutir cola, é importante ter esse modelo possível por trás para discutir que é uma questão complexa, né? E por isso que é tão difícil de eliminar esse problema com facilidade. Mas o que acontece na avaliação online? Então, a gente levantou alguns artigos de outras áreas, de áreas em que cursos online são comuns. Existem cursos de economia, por exemplo, que são integralmente online. Então, nessa revista, no Journal of Economic Education, nós encontramos um estudo em que os autores compararam provas online com vigilância e provas online sem vigilância. E as notas foram mais altas nas provas online sem vigilância. Isso pode parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser demonstrado. Então, nessa área de tecnologia e economia, esses autores disseram que já existe cola, e a cola é maior quando os exames são online.
Isso já estava demonstrado. Mas dentro dos exames online, nesse estudo, eles compararam que, quando não há vigilância, a cola era maior ainda. Então, cola nos exames online mais comuns, e quando não há vigilância, é mais comum ainda, né? Esse trabalho também de outras áreas, também em cursos exclusivamente online, né, que saiu nessa revista, Computers in Human Behavior, eles estudaram duas disciplinas num college americano, né? Um curso de economia e uma disciplina de geografia. E aqui eles as duas disciplinas tinham 3 exames, né? E eles compararam o mesmo exame sem vigilância e o mesmo exame com vigilância, que eles chamam de proctoring, né? E sempre, nos dois casos, no curso de economia e no curso de geografia, nas 3 provas, as notas foram mais baixas quando houve vigilância. Então, é uma preocupação realmente importante, né? Na verdade, muitos professores, é claro, ao se preocuparem com isso, eles estão se preocupando com a responsabilidade que eles têm, né? Inclusive com a sociedade, de que os estudantes tenham um mínimo de aprendizado nas suas áreas, né? Agora, e em estudantes de medicina, né? Então, a gente levantou algumas revisões, né? E primeiro vamos definir o que é cola, o comportamento desonesto. É quebrar regras para ir adiante, né? Então, não vamos questionar se as regras são justas ou não, mas existem regras numa universidade, né? Quando você quebra essas regras para progredir, é cola, né? E existem estudos publicados nos Estados Unidos e no Reino Unido em estudantes de medicina. E, por incrível que pareça, uma proporção significativa de estudantes relata que já participou de atividades desonestas ou pensou em fazer isso. Vejam, esse estudo do Rene e colaboradores mostra que 58% de estudantes de medicina admitiram que já fizeram plágio em trabalhos. E o estudo da Dirbay e colaboradores, 43% dos estudantes, mais grave ainda, admitiram ter falsificado registros clínicos, registros de pacientes, né? Mas, em estudantes de medicina, não existe essa demonstração que foi feita em outros cursos, que comportamentos desonestos em avaliações seriam mais prevalentes em provas online do que em provas presenciais. Agora, essa comparação é muito difícil, porque a vigilância deveria ser igual para comparar as duas coisas. A gente não pode comparar prova online sem vigilância com prova presencial com vigilância. Essa comparação é totalmente inadequada. Então, esses estudos, na maior parte das vezes, eles não têm uma comparação que seja, do ponto de vista, falando assim, do ponto de vista estritamente científico, que seja adequada, né? Mas nós encontramos esse artigo publicado no BMC Medical Education já da época da pandemia, porque a pandemia é uma situação muito diferente, porque não é um curso online programado, né? É uma situação muito diferente para professores e alunos, e, na verdade, não é às vezes o mais importante não foi a mudança do ensino presencial para o ensino remoto, mas toda a carga psicológica, as perdas financeiras, as perdas pessoais, as doenças na família, né? Todo mundo teve perdas importantes, né? Então, é muito difícil comparar com outras situações, né? Mas grande parte dos estudos ele é baseado em tecnologia de testes de múltipla escolha, né? E, e, e existe um consenso que, na verdade, a melhor avaliação é uma avaliação presencial sob vigilância, ponto. Não existe muita dúvida disso, né? Então, a maioria dos cursos de medicina considera fundamental que as avaliações somativas
sejam realizadas sob vigilância. Isso é claro que é mais importante em exames finais, porque o resultado tem um impacto muito grande sobre o futuro do aluno, né? Mas nesse estudo, o que eles fizeram? É um estudo interessante. Eles compararam os resultados de exames realizados presencialmente, pré-pandemia, com exames realizados de forma remota devido à pandemia, em alunos do quarto e quinto ano de um curso de medicina do Reino Unido, né? Um curso da Universidade de Edimburgo, que é uma universidade de grande prestígio na área da saúde, né? E eles aplicaram exames muito parecidos, né? E o que eles compararam? Eles avaliaram a percepção dos alunos e o desempenho dos alunos. Com relação à percepção dos alunos, né? A percepção dos alunos varia. Tem alunos que dizem que a ansiedade com a prova é maior quando ela é presencial e alunos que dizem que a ansiedade foi maior com a prova à distância, com a prova remota. Mas a maioria dos alunos preferiu o que a gente prefere, que as provas fossem realizadas presencialmente, né? Mas o que eles compararam nesse estudo? Eles compararam a, uma prova que é uma prova importante dos alunos dos últimos anos do curso de medicina na Inglaterra. Lembre que o curso de medicina na Inglaterra, na maior parte das universidades, ele dura 5 anos. Mas ele dura 5 anos porque depois os alunos têm 2 anos de estágio obrigatório, que eles chamam de foundation. É como se fosse o nosso internato, o começo da residência. Mas o estágio na foundation não é mais das faculdades de medicina. Ele é vinculado ao serviço de saúde inglês. Claro que é feito nos hospitais universitários, mas ele é coordenado por outro grupo, né? E as provas, então, eram os alunos do quarto e do quinto ano. E as provas eram com casos clínicos, em que as alternativas eram ou de diagnóstico da doença, ou de proposta de investigação, que exame você solicitaria, ou de terapêutica, de farmacologia, que tratamento você faria. E as provas, elas são open book. Então, você pode abrir o livro. Elas têm um tempo, cada questão tem um tempo determinado, mas você abrir o livro, consultar as suas anotações, não é cola, você pode fazer, né? E o interessante é que, na prova remota, as notas foram maiores nos alunos do quarto ano e foram iguais nos alunos do quinto ano. E os autores tiveram dificuldade de explicar isso, mas depois a conclusão deles foi que, nos exames do quarto ano, os casos eram mais simples, então dava tempo de consultar. Nos exames do quinto ano, os casos eram mais complexos, o aluno tinha que pensar mais e não dava muito para ele consultar. Então, como não deu para ele consultar, a nota foi igual a presencial e remota. Então, e aí tem uma conclusão interessante desse estudo, né? Porque o desafio, se você fizer casos mais complexos, e que não seja simplesmente memorização, você pode permitir que os alunos consultem, né? E isso não será um problema, porque o aluno que não sabe, né, ele não vai saber nem onde procurar, né? Agora, depois de todas essas considerações, né, então a gente fica pensando o que os professores deveriam fazer, o que as coordenações dos cursos deveriam fazer, né? Porque a gente não tem ainda estudos realizados no Brasil, mas mesmo esses estudos realizados em países do primeiro mundo, né, você, você vê que existe consulta, o estudante de medicina consulta, não são todos que fazem isso, mas escola é um problema, né? Então, a gente na faculdade de medicina começou a usar esse programa. A gente pesquisou vários programas de realização de exames de forma remota. E nós acabamos adquirindo esse exame, esse programa, o Test Portal. Existem vários professores do ICB que também já estão usando, né?
E nós montamos uma estrutura e a gente já fez algumas centenas de provas com o Test Portal. Nós temos um grupo de funcionários, inclusive, que ajuda os professores a fazerem isso. E o Test Portal, assim como o Google Forms ou outros programas, eles permitem algumas alternativas que dificultam a consulta. Por exemplo, embaralhar as questões e embaralhar as alternativas. E eles permitem duas coisas também, que é impedir o retorno a questões anteriores e limitar o tempo de resposta para cada teste. Não é? Em outros países, é claro que depende da dificuldade das perguntas, mas é em torno de 2 minutos que se faz essa limitação. Por exemplo, nos exames do National Board of Medical Examiners, que são os exames para exercer a medicina nos Estados Unidos, né? O tempo que eles limitam para cada teste é 2 minutos. Só que a questão de embaralhar as questões, embaralhar as alternativas, é uma questão que não influi no desempenho dos alunos. Mas a questão de impedir a volta e dar um tempo limitado para cada questão aumenta muito o estresse e a ansiedade de alguns alunos e influencia muito nos resultados. Né? E existe uma grande oposição dos alunos a impedir o retorno a questões anteriores, porque isso, segundo eles, impede o planejamento da prova. Você olhar e ver qual é a área que está mais difícil, você faz um planejamento. Né? Então, essa é uma questão interessante, porque é uma estratégia usada para diminuir a consulta no ensino remoto. Mas quando a gente voltar para as provas presenciais, é muito questionável que a gente deveria continuar usando essas estratégias. Mas o que aconteceu no mundo, no resto do mundo? O resto do mundo virou uma indústria de programas de proctoring. Programas, softwares, alguns muito caros, que gravam cada aluno, que identificam os sites que eles consultam, que medem se eles mexem o rosto, se eles olham para outro lado. Não é? São os programas de proctoring. Teve, há um mês atrás, o Congresso da Associação Europeia de Educação Médica, que foi um congresso exclusivamente remoto. E existe a parte dos estandes das empresas. Né? Normalmente, a parte desses estandes no congresso, nesse congresso de educação médica, são estandes de simulação, estandes de periódicos e livrarias. E esse ano, os estandes eram praticamente só de programas para impedir consultas, programas de proctoring. Né? E as pessoas se preocupam muito com isso. Né? Eu participei anteontem de uma reunião, tem uma associação que chama Association of Academic Health Centers. É uma associação mundial, a Faculdade de Medicina participa, né? E são instituições do mundo inteiro. E teve um encontro junto com uma outra instituição, que é a Universidade Americana do Líbano. Então, porque a USP é o coordenador da América Latina dessa associação e a Universidade Americana do Líbano é a coordenação da área do Oriente Médio dessa mesma associação. E foi feita uma discussão sobre o que cada um fez na pandemia de Covid. E a única diferença entre nós e eles foi de que eles adotaram programas rigorosos de vigilância dos alunos, e nós não fizemos isso. Né? Uma outra diferença interessante, né, que eles comentaram, e que eles estavam preparados já para uma mudança, para lidar com uma situação de emergência como foi a Covid e o ensino, porque eles estavam vindo de uma tragédia em Beirute, que foi aquela explosão, né, que tinha também que eles tiveram que suspender as aulas, de mudar as aulas e mudar o jeito das pessoas trabalharem no hospital, mudarem os estágios das residências. Então, eles já tinham esse treinamento prévio, infelizmente, não é para eles. Né? Eu vi até um trabalho em que
que as pessoas sugeriam o seguinte: olha, vocês fazem uma prova e cada professor vigia 20 alunos. Vocês fazem pelo Zoom, vocês conseguem ver as câmeras abertas dos alunos, eles têm que ficar com as câmeras abertas, e você fica na frente do computador e você consegue fiscalizar 100% os alunos. Mas aí vem a questão que a gente deveria discutir, não é? Que é a seguinte: nesse período de mudanças temporárias para avaliação remota, vale a pena investir em programas para dificultar e evitar cola? Ou é melhor incentivar os alunos a assumirem a responsabilidade pela sua própria formação? Na nossa COC da medicina, a gente discutia quase toda a reunião isso, né? Eu defendo a segunda posição, mas muitos colegas meus defendiam a primeira posição. A gente, a gente acabou decidindo não investir em programas de proctoring. A gente investiu só nessas questões pequenas, né, do test portal, mas essa é uma discussão. Agora, essa discussão era uma discussão só nossa, não era uma discussão mundial, né? Esse trabalho foi publicado no Medical Teacher, na revista Medical Teacher, no final de 2020, né? E são professores ingleses que publicaram. Existe aqui um professor de Singapura. E a sênior, a autora sênior, Trudy Roberts, ela foi presidente da Associação Europeia de Educação Médica. E ela defendeu, nesse artigo, eles defendem essa segunda posição. Primeiro, eles falam que a mudança para o ensino online pode ser uma ótima oportunidade de revisão das formas que utilizamos para avaliar os estudantes de medicina. Eles dizem também o que eu já citei do Congresso, né, que apesar de não haver evidências de que a cola aumenta quando as provas são online, existe uma explosão de sistemas computacionais destinados a detectar cola. Mas aí esses autores continuam no artigo deles dizendo o seguinte: mas que mensagem estamos passando aos estudantes ao adotar esses sistemas? A mensagem pode ser que não confiamos em sua honestidade, presente e futura como médicos. Ou será que a gente devia falar uma coisa diferente? Que as avaliações deveriam exigir habilidades intelectuais de ordem elevada e que as escolas médicas elas têm que investir em uma outra coisa, em uma cultura que garanta aos estudantes a importância da ética e da filosofia moral, né? Finalmente, né, é claro que um ano depois a gente aprendeu muito e errou bastante também, né? Mas se a gente pensar em avaliação remota, a gente poderia fazer avaliações remotas em que essa questão da cola não fosse importante, né? A gente pode fazer provas com consulta, a gente pode fazer provas em grupo, a gente pode fazer avaliação oral, a gente pode exigir trabalhos escritos, apresentação de seminário, discussão de casos clínicos ou de outros problemas, e até avaliações práticas virtuais, né? É claro que toda essa discussão é para a prova escrita com resposta curta ou para os testes de múltipla escolha, porque em outros tipos de prova, essa questão não é importante. Agora, é claro que provas mais complexas exigem mais tempo do professor para a correção, né? E como é que nós vamos fazer a volta, não é? A maioria dos artigos ou dos comentários vamos voltar a provas presenciais sob vigilância. É muito melhor fazer isso. E vamos excluir as adaptações que nós fizemos às provas remotas, como o tempo para cada questão, impedir que os alunos voltem a questões anteriores, enfim, né? E vários cursos da área da saúde no Brasil e de outros países já decidiram que o retorno às provas presenciais deve ser prioritário. Aqui na Faculdade de Medicina nós já decidimos isso, né? A gente não consegue. Aqui a gente está numa situação especial porque a gente nunca parou, a gente nunca fechou a Faculdade de Medicina porque a gente está colado no Hospital das Clínicas, que virou o maior hospital de Covid do país, né? Agora, claro que a área Covid já está
praticamente desativada, né? E nós estamos voltando a uma fase normal, né? Então, os alunos do quinto e sexto ano continuaram em atividades, né? Os alunos do quarto ano já voltaram há muito tempo às atividades práticas, os alunos do segundo e terceiro ano já voltaram às atividades práticas, só os alunos do primeiro ano que nós vamos voltar na data que foi definida pela reitoria. Então, nós estamos seguindo um cronograma especial porque a gente tem essa questão ligada ao hospital, né? Mas a gente não vai voltar a atividades a 100% presenciais, não pela questão do distanciamento, porque os nossos anfiteatros não permitem um distanciamento adequado. Nossos anfiteatros, os alunos ficam colados um no outro, então não é possível colocar 80 alunos num anfiteatro nosso, a gente só consegue lá colocar metade dos alunos. Eu estou dizendo isso porque a gente resolveu que a prioridade vai ser para as provas. Então, a gente porque para fazer provas para os 175 alunos ao mesmo tempo, nós vamos precisar de 4 anfiteatros, ou de todas as salas de computador. Então, nós temos um agendamento central de provas. Então, as provas viraram uma questão tão polêmica, por causa dessas questões, que nós resolvemos priorizar a volta às provas presenciais, né? Mas o que eu coloquei aqui grifado, em negrito, é que nessa volta nós temos essa questão, né? Que eu acho que nós precisamos realizar avaliações diagnósticas. Então, voltando ao que eu falei no começo, para medir se houve diminuição na aquisição de conhecimentos e habilidades e promover ajustes e reposições, né? Eu vi aqui na Universidade de São Paulo, como eu vi em algumas outras instituições também, uma brutal, uma espantosa, uma surpreendente disposição de muitos docentes em criar coisas para promover o ensino remoto. Incrível criatividade, tanto que a gente ofereceu até na Faculdade de Medicina um prêmio para as melhores iniciativas. A professora Patrícia Castellucci foi uma das vencedoras, né? Então, ensino de anatomia, ensino de epidemiologia, ensino de biologia celular, as pessoas inventaram coisas incríveis, né? E na volta a gente vai ter que avaliar isso. É claro que um curso da área da saúde nunca vai poder ser predominantemente remoto. Ele tem que ser presencial, né? É o contato com as pessoas, com os mentores, com os professores, aquisição de habilidades, laboratórios, contato com os pacientes, simulação. Eu acho que ninguém duvida isso. Mas uma parte dos cursos talvez possa, com vantagem, continuar de forma remota. O nosso desafio é saber que parte e que proporção, né? E eu volto de novo à ideia, à discussão dos nossos alunos, do nosso programa de inclusão social, né? Existem alunos que gastam 3 horas no trânsito, 4 horas no trânsito por dia, né? Se uma parte teórica puder ser feita de forma remota, vocês imaginam naquele dia da atividade remota quanto tempo eles vão economizar? É só isso que eu queria falar, para não me alongar muito, para a gente poder debater a respeito. Muito obrigada da apresentação, viu? Parabéns. São questões que foram trazidas para nós, assim, bem interessante. E agora eu abro para as pessoas, né, fazerem perguntas para o Milton, uma consideração. O Jota levantou a mão. Jota, por favor. Oi. Obrigado, Milton. Muito boa apresentação, bastante coisa legal aí. E a minha pergunta, eu tenho algumas, mas a primeira seria, você falou da avaliação diagnóstica, né, que vai ser importante, né, para a gente ver o quanto esse pessoal aprendeu. Só que eu já pensei nesse assunto e aí me deu uma certa angústia, porque a gente não tem controle. A gente nunca fez avaliação, pelo menos ICB, né, estou falando aqui o nosso curso. Ou a biologia, onde eu estudei, por aí vai. A gente não fez isso com os alunos do presencial. Quanto que um aluno do presencial ainda lembrava da minha disciplina depois de 1 ano? Ou 2? Então, será que vai ser informativo
ver o quanto o aluno do online vai lembrar daqui a 1 ano ou 2? Porque não tem comparação, né? Esse é o meu medo. Você tem toda a razão, porque geralmente esse problema desses estudos educacionais é a falta de um grupo controle adequado, né? Ou um grupo controle, né, que seja minimamente adequado. Mas o que a gente está querendo fazer é esse semestre ainda, né? A gente estava querendo fazer assim, olha, professora Silvana, mande para nós perguntas de provas anteriores que você fez aos alunos, e a gente vai colocar numa prova geral. Então, vai ser um índice, né? Pelo menos a gente vai saber, por exemplo, se em alguma área ficou um buraco maior, né? A gente sabe que em algumas partes práticas o buraco é enorme. Por exemplo, os alunos do terceiro ano não sabem examinar pacientes. Nós estamos fazendo uma reposição intensa para isso. Eles ficaram 1 ano sem ver ninguém, né? Mas é claro que essa avaliação diagnóstica vai ter limitações, eu concordo plenamente, né? Só uma coisinha. Depois, bom, vocês falam, a Estela ou a Silvana, tá? Vocês que decidem. Pode falar, Silvana, eu posso falar depois, pode falar. Só continuar esse mesmo assunto, Estela. Será que esse teste diagnóstico agora, né, no caso, seria mais no sentido de verificar aqueles alunos que tiveram mais dificuldade por causa das dificuldades de comunicação, de recepção online, ou como você disse, e aí verificando as lacunas ou as falhas ou as deficiências, tentar ainda interferir posteriormente? Porque já que a medicina, se for fazer esse teste diagnóstico no final do 5º ano, ou do 4º ano, no 5º, ainda no internato, poderia ajudar a corrigir as falhas? Seria mais nesse sentido, ou seria mesmo uma finalização só para ter o diagnóstico final e sem poder interceder? Não, mas, na verdade, o que a gente está pensando de avaliação diagnóstica é o seguinte: é fazer uma prova para o primeiro ano do conteúdo do primeiro ano, uma prova para o segundo ano do conteúdo do segundo ano, do terceiro ano para o conteúdo do terceiro ano, para ver o que foi perdido durante a Covid, né? Não uma prova final para todos, né? Agora, a gente pode também, essa é uma ótima sugestão, a gente pode dividir os alunos de cotas contra os alunos não cotas e ver se o desempenho foi pior, né? Isso também ou os alunos que têm aquele coeficiente de que esqueci o nome do coeficiente para as bolsas que os alunos preenchem, que o serviço social da USP faz, aquela pontuação social, e ver se isso tem uma relação. Agora, é claro que isso vai ter que ter uma complexidade, porque a gente precisa da autorização dos alunos sempre para fazer verificações desse tipo. Mas é bem interessante isso, né? Mas acho que o interessante seria justamente poder interferir e ajudar com certeza. Nessas lacunas, né? Então, com diferente certeza. do que eu acho que o João Marcelo disse, não é para dar um diagnóstico final, mas acho que ainda é um tipo formativo, acho que é um diagnóstico formativo, né? Poderia pensar assim. Eu acho que ele teria uma visão formativa, né? Na medida que nós pudéssemos depois recuperar alguma coisa. Eu entendi dessa forma. Não sei, Milton, se é assim. Bom, boa tarde a todos. Mas uma segunda questão que eu me pergunto é se essa prova diagnóstica, essa avaliação diagnóstica, ela vai ser presencial ou ela continuará sendo remota? Como vocês pensam em organizar essa avaliação diagnóstica? Ainda não pensaram? Não sei. Não, ela tem que ser presencial, porque ela tem que controlar para cola. Só dá para fazer presencial. Senão a gente vai ficar com o mesmo problema. Exatamente. E nessa pauta presencial, Milton, quer dizer, está se pensando em ressubdividir as turmas, porque o problema é que as turmas da medicina são muito grandes, né? Então, às vezes, a gente tem uma sala com 90 alunos, dividindo a turma em 2, e que, nesse momento, ainda é um problema.
né? Colocar 90 alunos num dos nossos anfiteatros, por exemplo, que cabe todo mundo grudadinho, um do ladinho do outro. Quer dizer, a gente vai ter oportunidade de tempo para redividir as turmas, se for necessário, porque acho que isso é um ponto importante para a gente também, né? Nesse momento. Então, mas é o que eu falei. A gente está priorizando, nos nossos espaços no prédio da Faculdade de Medicina, a gente está priorizando provas. A partir de outubro, a prioridade é provas. Então, se você quiser fazer uma prova para os 185 alunos, a gente arruma espaço, a gente reserva 4 anfiteatros. Né? Tem uma marcação central, que é o Matheus do CEDEM, que faz essa marcação, mas é a prioridade. Então, e se for feita com computadores, a gente usa as 2 salas de computadores que a gente tem, mais os Chromebooks que a gente dá para os alunos nos anfiteatros. Então, dá para fazer. Só que tem que programar com antecedência para não haver conflito, né? Porque a gente só consegue fazer uma prova de cada vez, né? Então, a gente não consegue fazer 2, né? Então, a gente tem que programar direitinho isso, por isso que a marcação tem que ser central. Mas a ideia é presencial com distanciamento, né? Com o distanciamento mínimo recomendado, né? Vocês sabem que o nosso diretor, com recursos da Fundação Faculdade de Medicina, ele adquiriu testes rápidos. O teste rápido do antígeno do SARS-CoV-2, aquele teste nasal. E a gente, nos últimos, todo aluno que tem sintomas ou que ele teve contato com alguém com sintomas sem máscara, porque contato com alguém com sintomas com máscara no hospital é impossível não ter. Ele pede e a gente faz o teste rápido no mesmo dia. E nós fizemos, nos últimos, desde que começou esse programa, que faz uma semana, nós fizemos 200 testes e só houve 2 positivos. Então, a gente está controlando, assim, rigorosamente a presença deles na instituição. E os 2, obviamente, pegaram... Um pegou de um familiar e o outro pegou numa festa. Ninguém pegou dentro da Faculdade de Medicina. Então, a gente está fazendo Isso pode, talvez, dar uma luz para os outros cursos também, para os outros... Na verdade, não é só o curso de medicina, a gente faz para medicina, físio, fono e TO, os nossos 4 cursos, né? Então, a gente está monitorando isso bem para a gente ter certeza, realmente, de que a presença deles não está implicando em algum risco adicional, né? E eles estão todos vacinados agora, né? Que também já faz uma grande diferença em relação ao ano passado. Posso fazer a minha pergunta? Estela, você já falou? Já? Então, tá bom. Viu, Milton? Eu optei, né, por dar aulas síncronas, né, assim, mas as síncronas tem que ter muita interação com o aluno, criar várias estratégias para captar o aluno para ele ficar na sua sala. E você falou da diferença de turmas, né, um pouco. É interessante que dou aula para a turma A e a turma B, né, aí no ano passado, a turma B vai mais às aulas que a turma A. A gente percebe isso no online, né? Vai mais a turma B, e as 2 estão no mesmo horário, assim, né? Até também é um pouco o meu trabalho de TCC, do curso de especialização. E é interessante que aí eu fui ver a média das notas da prova de anatomia, porque é uma disciplina integrada, mas eu peguei só a parte da anatomia para analisar, né? A diferença entre a turma B é um pouquinho melhor que a turma A, assim, a média da sala. Mas eu não estava satisfeita com esse resultado, aí eu coloquei num histograma as notas dos alunos, né? E é interessante que as notas da turma B, ela se desloca mais para o lado da direita, né, que são notas maiores, e a turma A vai mais para o lado da esquerda. Mas se a gente somar e fazer a média, desvio padrão, é muito parecida. Assim, a diferença não é tão... às vezes é 0,3, 0,5 ponto, que é um pouco alto, assim, né, em termos de nota de anatomia. Mas aí, fazendo a distribuição... E você sabe que eu não sei o que acontece, mas, assim, aí eu pensei assim, isso pode ser devido ao aluno
E a aula, que é síncrona, a aula é toda montada para o aluno estar presente na aula. A aula é gravada, eles assistem depois, quem queira, né? Mas aí você estava falando um pouco, você ia fazer sobre a avaliação, né, entre cotista e não cotista, mas é isso que eu tenho notado na anatomia do sistema digestório, essa diferença de notas entre um e outro. As notas, elas estão um pouco mais altas do que a turma, do que no presencial, né? A gente percebe que pode haver cola, esse é um exemplo. Agora, para Fofito, que eu dei aula no semestre passado, que eu usei o teste portal. Usei e eu trabalhei com eles nessa coisa da ética, como você falou. E foi assim, notas baixas, notas altas, foi muito interessante assim. Notas assim, não teve nenhum que ficou de recuperação, mas as notas não foram aquele 9, 8, 7, não, foi assim, teve alunos com 5, 4,5, sendo teste online pelo teste portal. Então, assim, eu gostaria só de falar essas duas experiências, né, que eu tenho com a medicina, com as turmas A e B, que são diferentes na presença na aula, e ao curso de fisioterapia, que também é da Faculdade de Medicina. Obrigada. É isso. Perfeito. Esses dados são super importantes para a gente pensar o que aconteceu, né? Eu acho que eu acho que é importante um estímulo a gente medir, né? De alguma forma medir o que a gente fez, né? A gente tá numa universidade de pesquisa e às vezes a gente esquece de medir as coisas da área educacional e a gente tem cabeça, todos nós temos uma enorme experiência com pesquisa, é só pensar, usar a criatividade para como a Patrícia está usando, né? Obrigada, Milton. Agora é a Luciane. Olá. Então, boa noite, Milton. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que você falou do incentivo à formação do aluno, né? A formação pessoal do aluno, ao invés da gente ficar se importando tanto com se o aluno está colando ou não, né? A própria formação do aluno. E o que me preocupa um pouco, eu concordo que a gente tem que valorizar, né, que o aluno incentivar a própria formação dele, mas o que me preocupa é que a gente acho que vive um momento de uma crise de valores muito grandes na sociedade, né? E esses alunos, eles já chegam com uma formação, até mesmo familiar e das escolas que eles vieram, em que o mais importante era passar de ano, né? Era ter uma nota, e eles até têm isso, né? De finalmente eu entrei na faculdade, agora eu já fiz o que eu precisava, agora basta eu me formar, né? Então, eu tirando 5, eu me formo ao final do curso. Eu tenho muito essa sensação ao conversar com os alunos, eles querem só finalizar as disciplinas e chegarem ao final. Então, se os alunos nos cursos, né, nos diferentes cursos, eles não têm uma formação humanística associada para eles, para dar um suporte para eles adquirirem esses valores que eles não adquiriram até chegar à vida adulta, eu acho muito difícil em que disciplinas isoladas o professor consiga fazer esse trabalho ético, porque por mais que a gente fale, né, e faça esse trabalho de formiguinha, né, de falar para o aluno, olha, é importante que você estude, que você não cole, vai ficar para você, você virou as costas. É como você mesmo disse, às vezes o aluno não tem nem muita consciência de que aquilo era uma coisa tão importante, né? Durante essa pandemia aconteceu um fato até tragicômico comigo, de uma aluna que estava pleiteando que ela tinha deixado a prova porque a internet dela tinha caído, e ela foi me mandar um print de tela para mostrar que ela estava sem internet. Ela queria mostrar que o símbolo dela de sem internet estava do computador dela. E quando ela foi mandar o print de tela, da tela de prova, tinham várias abas de PDFs abertos da matéria. E assim, eram tantos PDFs abertos que você fala, por isso que a internet dela caiu. Então, assim, ela nem se importou, para ela aquilo era tão natural que ela não se importou com isso, com aquilo. Ela não checou, ela não se importou.
né? Então, eu não fiz nada, eu não puni essa aluna, ela fez a prova de novo, ela fez a prova num outro momento, mas veja, o que eu estou querendo dizer é que realmente faltam esses valores que a gente esperaria desses alunos, e eu acho muito difícil passar isso para eles num período tão curto das nossas disciplinas, até porque não são todos os professores que vão fazer isso. Então, não seria o caso de rever, então, essas grades curriculares para inserir um pouco dessa formação humanista para esses alunos, para que eles possam discutir um pouco mais sobre ética, sobre valores, né? E não deixar a cargo disso só no momento da prova. Então, eu queria lançar esse problema. Você tem toda a razão. Na verdade, inclusive, a gente tem muitas discussões no curso de medicina sobre isso, e certamente elas são insuficientes, elas deviam ser. Agora, eu não estou dizendo, veja, eu concordo, existe uma crise de valores profunda na sociedade, e eu não estou dizendo que a gente não deve levar em conta isso, eu só estou questionando se nas avaliações online a gente precisa ficar desesperado e virar o tom, é só isso, que a gente pode perder o foco. Mas eu concordo plenamente com o que você disse, né? Eu até fico. Uma das coisas que, veja, existem algumas coisas que algumas certezas que eu tinha e algumas ideias que eu mudei totalmente durante essa pandemia como coordenador de um curso de medicina. Uma ideia que eu mudei totalmente, gente, os médicos brasileiros não estão tendo a formação científica que a gente achava que eles tinham que ter. A história da cloroquina é um exemplo claro disso, né? Quantos médicos... A Associação Paulista de Medicina faz uma pesquisa periódica com os médicos para saber o que eles estão pensando da Covid. E eu conversei com o presidente da Associação Paulista de Medicina, que é o professor José Luiz Gomes do Amaral, é um professor titular de anestesiologia da Escola Paulista de Medicina, e ele falou que, depois de tudo isso, 40% dos médicos do estado de São Paulo continuam prescrevendo cloroquina para a Covid, né? Então, como é que a gente melhora a formação em evidências para os nossos alunos? Isso eu não acho. Veja, eu achava, Luciana, que o que a gente tinha que aperfeiçoar era a formação humanística dos alunos. Nós temos que eu tinha essa certeza e continuo tendo, mas nós temos que melhorar a formação científica também. Metodologia científica Exatamente. Básica. Então, eu vou sair mais preocupado do que eu entrei na pandemia, mais preocupado, né? Porque isso é uma visão que eu não tinha. E é uma coisa do mundo inteiro, né? Quer dizer, é claro que, como a gente está num momento de polarização ideológica, né, a ideologia que você tem, às vezes, ela funciona como um vidro embaçado, que dificulta você ver a realidade de um jeito mais claro, né? Você olha com óculos embaçados, né? Mas você tinha que ter, independente do que você pensa na vida, um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, ele tinha que ter uma visão científica, né? Eu ouvi de um médico importante o seguinte discurso. Ele falou: não, vocês precisam primeiro provar que esse remédio não funciona e eu paro de prescrever. Eu falei: cara, nós temos que demonstrar que ele funciona para você começar a prescrever. Não que ele não funciona para você parar de prescrever. Onde você aprendeu isso, né? Onde, né, professora Silvana, onde ele aprendeu isso? Felizmente, ele não era formado pela USP, mas, enfim, era formado por uma faculdade importante do Brasil, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem muitos desafios também pela frente, né? Agora é a professora Estela. Não, eu acho que até já me perdi um pouco, a conversa foi para outros assuntos tão interessantes, mas, enfim, era sobre a prova, que você estava falando, Luciano. Eles não têm a menor noção disso. Os alunos nós tivemos um problema com uma questão da prova, acho que a Claudimara lembra, a aluna me passou um WhatsApp dizendo assim: professora, eu já conversei com todo mundo da classe sobre essa questão e ela tem um erro. Ou seja, durante a prova, que tem tempo limitado, tudo certinho, ela passou um e-mail para mim escrevendo isso, ela passou um WhatsApp, já conversei com todo mundo da classe. São 180. Quer dizer,
assim, realmente não teve esse controle. Agora, o portal-teste, o teste portal, ele realmente dificulta muito, porque ele não pode abrir abas. E, realmente, as notas ficaram muito mais comparáveis ao do ensino presencial quando a gente utilizou. O formulário do Google não adianta, porque eles abrem tudo. Realmente, são 500 abas. Eles ficam com a aula da gente. E quando eu faço pergunta, por exemplo, nós temos algumas perguntas para escrever, eles copiavam a aula. Então, assim, eu pegava o slide e tinha vontade de chorar, porque você vai fazer o quê? Tá certo? Tá, mas copiou a minha aula. Né? Porque não é possível que 180 tenham decorado uma frase do slide, entende? Então, assim, agora o portal não, o portal segura bem. O portal é ótimo. Assim, a nossa experiência na Claudibara foi maravilhosa nesse sentido. Foi realmente ótima. Todo mundo devia usar, porque segura bastante a brincadeira. Era só fazer mais esse comentário, porque realmente... E outra coisa, na nossa disciplina, nós demos trabalhos científicos para eles fazerem um filme, uma gravação sobre trabalho científico. E, assim, são meninos inteligentíssimos, primeira linha da universidade, mas, assim, falta o traquejo da interpretação do trabalho científico. Trabalho básico, não estou dizendo trabalho clínico, porque acho que o clínico eles ficam mais ambientados, né? Tá certo, é segundo ano ainda, foram ótimos, mas eles sofreram, suaram, muita ajuda, porque realmente tem que aprender a lidar com a metodologia, com os limites dos métodos, com tudo isso, né? É importante para eles deveriam ter uma disciplina para trabalhar e poder ler o artigo científico tranquilamente, né? Sem sombra de dúvida. Desculpa. Perfeito. Estela, se não me engano, você foi a primeira que aceitou o desafio de usar o Test Portal, não foi? E aí o Mike, eu lembro que o Mike conversava comigo dos desafios, porque você foi quem começou. É muito bom ouvir esse feedback que realmente fez diferença, né? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Não? O João Marcelo, o Jota levantou a mão. Fala, Jota. A minha é um pouco mais, não sei se filosófica ou controversa, mas não é exatamente uma coisa que você falou, mas me ocorreu enquanto você falava. Será que importa se eles colaram ou não? Tem trabalho que mostre se isso faz diferença, fora a ética, obviamente, mas na formação da pessoa. Claro, depende do tipo de cola. Se ele simplesmente pegou e alguém passou para ele o texto para colar na caixinha, ele nem leu, óbvio que não vai ajudar. Mas existe algum trabalho, alguma literatura por trás disso? Eu fiquei curioso se faz diferença ou não na prática, né, realmente. Olha, essa é uma pergunta de um cientista, né? A resposta é não existe. Esse estudo não foi feito, né? Porque quer dizer, como é que a gente teria que comparar notas e o aluno ser honesto em dizer se ele colou ou não. Eu não conheço estudo desse tipo. Seria o estudo definitivo para isso, né? Na verdade, você está perguntando, talvez a gente esteja se preocupando excessivamente com uma coisa que não faz tanta diferença. É uma reflexão importante. Mas eu não sei responder. Também não, só provocando. Obrigado. Votando, levantou a mão, por favor, votando. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Milton, pela apresentação. Nessa questão que o Jota coloca, eu junto um pouquinho o que a Luciane falou, eu gostaria apenas de mostrar um livro que talvez, certamente vocês devem conhecer, mas eu acho que esse livro pode ajudar na interação do professor ou aluno, tanto no contexto da cola, como na compreensão do porquê que eles colam. É um livro de um psicólogo chamado Dan Ariely, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Esse livro faz uma série de testes com os alunos, e até a forma como são colocadas as palavras no momento em que é feita a prova, muda a resposta em termos de o aluno, uma turma colar mais ou colar menos. É muito interessante ver que ele tem estratégias para a compreensão do porquê que cola e também saber como o aluno se comportaria na medida em que ele tem a possibilidade de colar. Então fica aí a possibilidade de ser uma utilidade para vocês. Nossa, obrigado. Tudo bem.
Silvana levantou a mão. Milton, no final, você acha que a gente tem que deixar de ser tom? A gente tem que deixar de ser tom, mas não tem que ser ingênuo. Por exemplo, o test portal, quer dizer, no mundo presencial, eu acho que as provas têm que ser feitas com vigilância, não é? Apesar de que a gente tem que enfatizar a questão que a Luciana levantou, quer dizer, a importância da honestidade na vida acadêmica, mas elas têm que ser com vigilância. Agora, na prova remota, eu acho que a gente tem que usar as estratégias que não deixam a gente desesperado, não transformam a gente em tom, né? Como a Estela falou, um programa como Test Portal, ele dificulta bastante isso, mas a gente não tem que ficar desesperado com essa questão, né? Eu acho que a gente tem que ter preocupação. A gente já tem tanta preocupação e a gente tem que dizer para os alunos, olha, a responsabilidade é de vocês nesse momento de pandemia, né? Vocês podem, quer dizer, uma parte, vocês são adultos. Agora, é claro que tem essa questão que todo mundo levanta nessa discussão, que as pessoas, às vezes, encontram justificativas para terem comportamentos que nós consideramos desonestos e que essas pessoas encontram justificativas para tentar nos convencer que esses comportamentos não são desonestos, né? Sempre tem. Mas eu não recomendaria que as pessoas virassem tons, não. Então, seria um meio tom. É um meio tom. É um tom como a Estela fez, o exemplo da Estela. É um tom assim que você usa uma estratégia informatizada, mas você não fica, por exemplo, atrás do aluno que você acha que colou, pede comissão de investigação, de apuração, perde o sono, deixa. Depois, né? Essa é a minha recomendação, né? Porque o Jerry acaba escapando. Obrigada. Muito bom, pessoal. Gostaram? Muito bom, né? Assim, a reflexão. Milton, olha, muito obrigada por você ter contribuído com essa nossa oficina de ensino do ICB, que a gente está... Parabéns, pega. Estamos batendo palma para você. Obrigada, viu, Milton? E muito obrigado pelo convite, viu? É sempre bom voltar ao ICB, mesmo que seja virtualmente. A gente agradece muito as suas palavras. Sim, o seu conhecimento dentro da educação acrescenta muito para a gente, muito mesmo. A gente agradece muito essa parceria, né, do ICB com a Faculdade de Medicina e a ajuda que vocês estão dando para a gente dentro dessa área da educação, do ensino, né? Ensino. Então, muito obrigada, agradeço também a presença de todos vocês que estiveram aqui até agora, prestigiando esse encontro, e aí o mês que vem a gente vai fazer um outro, provavelmente eu vou trazer a Patrícia Tempes, que é aquele assunto sobre avaliação que a gente está falando, né? Avaliação do KICPET, que ela, né, Milton, que ela fala também, Sim. Que é muito bom também. Aí a gente marca mais para o final do mês de outubro, e a gente vai conversando, eu vou divulgando, tá bom? Pessoal, olha, uma excelente noite para vocês. Tchau para vocês, até a próxima. Muito obrigada de ter vindo aqui, tá? E Milton, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Tá, joia. Tchau, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.